Muito bom dia, como vai você? Bom dia. Dia sim, dia não, Mário no seu portão. E mais uma vez estou aqui com dicas de vendas e negociação. Seja bem-vindo ao nosso cafezinho dia sim, dia não aqui. Muito bem. Luciano, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Bom dia para você. Uma ótima sexta-feira. Olá, Caio, bom dia. Seja bem-vindo. Uma boa sexta-feira para você também. Estamos fechando mais um ciclo, né? O que significa que já já a gente começa um novo ciclo. Quando um ciclo se fecha, um novo ciclo começa. Olá, Dani, como é que vai? Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui também. Muito bom dia. Muito bom dia. Dia sim, dia não. Mário no seu portão. E vamos falar sobre dicas de vendas e negociação. William Rossato, infalível, seja bem-vindo. Bom ter você aqui também. Estela, minha querida Estela, que já já está comigo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o que é valor para cliente. E Estela já está se preparando para entrar aqui. Paulão, um beijo para você, meu amigo. Seja bem-vindo. Ok, eu vou trazer aqui para ficar conosco. Começando 8h04 da manhã, com a gente aqui, Maristela Magdaleno. Já já ela está entrando aqui. Wagner Delarina, meu companheiro, meu amigo, seja bem-vindo. Opa, acho que já estamos com a Estela. Bom dia, Estela. Bom dia, Mário. Como vai? Bom dia a Eu estou todos. muito bem. Com Muito frio, né? frio aqui. Uh, eu imagino aí, eu estava aí ontem, né? Muito frio, muito frio. Que bom, né? É Pois é, bom, né? O é frio bom. traz coisas boas, né? Um Tudo é bom, fundir, tudo é bom. um chocolate, Ah, é verdade, um o vinho. ânimo, né? A gente tem que JP sempre ver o acabou lado de entrar, positivo. bom dia, JP. Ângela também entrando, a Lari, todo mundo entrando. Bom dia para vocês, beijo a todos. Todos aqui, olha. Vou mandar corações para a Estela e já avisar também para o mundo que estamos no ar, que estamos ao vivo. Olha aí, o pessoal já mandou aqui, a Ângela mandou vários guarda-chuvas, um coraçãozinho pegando para vocês, Estela. Mas o cafezinho sempre aqui, olha lá, vários corações. Estela merece, é isso. Obrigada, obrigada. É legal porque quando vocês nos mandam esses coraçõezinhos, o Instagram avisa todo mundo: olha, o Mário Estela tá no seu portão aí, tá ao vivo, né? Tá chegando pessoas. E como a gente está começando o papo na Estela, vamos convidar todo mundo, chama o teu pessoal, chama a sua equipe, chama a família, chama os amigos para fazer o nosso ritual aqui, porque linguagem positiva é o que eu digo, não é só o que a gente fala ou o que a gente emite na Estela, é também o que a gente recebe. Então, quanto mais pessoas nós tivermos ao nosso redor praticando a linguagem positiva, a fisiologia positiva, melhor fica o nosso ambiente. Né? O Luiz entrando também. Ô, Luiz, meu amigo, um abraço para você, seja bem-vindo. Muito bom, todos aí. Estela, Maravilha. hoje nós vamos falar sobre valor, né? Ah, cadê minha Isso. querida? Tá aí do teu lado, Estela? Ah, tá, né? Ela não perde uma. Beijo, eu sou seu fã. Obrigada, Mário. Olha só, o pessoal está entrando aí. Hoje a gente vai falar, depois do nosso momento de empoderamento, né? A dica, o assunto é valor para o cliente. Esse assunto eu adoro, né, Estela? Uma das especialidades da nossa querida Maristela também, que é, afinal de contas, o Com que você certeza. valoriza? Às vezes, as pessoas não têm muito claro o que é isso. Sabe tudo sobre o seu produto, mas não sabe exatamente como o seu produto ajuda efetivamente o outro. Conhece as características, sabe como ele funciona, quando ele não funciona, mas efetivamente, né, o que que o outro compra? Porque eu tenho uma máxima, Estela, isso dá uma live à parte, um dia a gente fala sobre isso, aqueles que me acompanham sabem o que eu quero dizer, que eu digo que ninguém compra o que não precisa. De alguma É forma, verdade. as pessoas valorizam aquilo que comprou. Ah, mas eu não precisava disso.
não exatamente disso, mas o que isso representa foi o que te levou a comprar, né, Estela? Exatamente, Mário. Aliás, é uma lição, né, que a gente sempre comenta nos treinamentos, né, para quem é comprador compulsivo, né, É. você tem que pensar o seguinte: você quer ou você precisa? E quando você precisa, é porque existe uma dor, né? Se existe a dor do cliente, existe oportunidades, né? E a Exatamente. gente tem que entender. Aí a gente recai, né, no autoconhecimento, o modelo mental do cliente, e a gente tem que descobrir o que, que o cliente valoriza. Uhum. Porque, às vezes, dependendo do modelo mental, a valorização é diferente, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa detalhista, muito detalhista, aquela que pede a proposta nos mínimos detalhes para ele analisar, significa que ele está buscando segurança, Isso, né? por exemplo. Ele busca segurança. Então, é um exemplo, né? É aquilo que a gente fala, tudo que a gente está trazendo para a caixinha de ferramentas aqui, de todos os participantes, vai somando, né, e vai agregando valor. A gente está melhorando o repertório. E tudo tem conexão, tudo na vida existe uma conexão. Sem dúvida. Então é importante descobrir, por exemplo, o que o Mário valoriza, né? O que, que é importante para o Mário? Porque quando eu começar a conversar com o Mário, eu vou identificar o valor e a real necessidade dele, a dor, né? Pode ser que o que ele valoriza não seja a mesma coisa que eu valorize, porque as pessoas são diferentes. Essa é a grande sacada do vendedor, é observar, né? Observe tudo, Como né? nós Os só falamos aqui, movimentos, escutativa, não né? é? Escutativa Né? não é só ouvir, é Observe o observar. contexto, né? É muito importante que a gente tenha o olhar do contexto e não tenha leitura filtrada. Você falou de PNL, né? Na última live, achei muito legal porque a PNL fala dos filtros, né? Como é que você filtra? E quando você filtra, entra para a sua bagagem, como se tivesse uma mochila nas costas, né? Pois é. Só que você tem que aprender a focar, né? Usar o óculos, eu estou usando o óculos do Mário, eu estou colocando as lentes do Mário. Ah, Como ele pera aí, vê o mundo, não é? vou colocar meu óculos Como é também, que o meu só cliente para ele. enxerga o mundo, não é? Como é que o seu cliente enxerga o mundo? Você quer ter sucesso em vendas? Como o teu cliente enxerga o mundo? É Não isso. é como você enxerga o mundo. E olha, Porque Estela, senão a gente acaba. eu Pode coloquei meus falar. óculos, eu vejo melhor aqui. Eu vi que quem entrou também foi a Marisa. Querida Marisa, um beijo para você, beijo para todo mundo lá da Procorpo, tá com a gente aqui. Estela, eu te cortei, me perdoe, continue, por gentileza. Só queria, é que eu não aguento a Não, tentação de então. mandar beijo para a turma que vai entrando e abre o portão para a Mas gente. não. E é importante, né? É importante a gente valorizar as pessoas que estão aqui. Muito obrigada, muito bacana. Mas voltando ao assunto, né? Sempre a gente tem que usar o quê? A lente, né? A lente do cliente. Quando a gente fala de modelo mental, é para você entender como o teu cliente enxerga o mundo. Porque todas as pessoas têm uma percepção de mundo diferente das nossas. E é aí que, às vezes, a gente ou se dá bem ou se dá mal na comunicação, Pois é. não é verdade? Ou você tem sucesso ou você não tem sucesso. E isso é uma coisa que a gente, eu e o Mário aqui, a gente vai insistir o tempo inteiro e a gente quer receber de vocês, olha, conta o seu case para nós, né? Olha, eu estava numa negociação e aí eu lembrei de vocês e eu apliquei a leitura, né? Focada, e olha, eu tive sucesso, eu consegui fechar uma venda. A gente quer conhecer as experiências positivas, né, que vocês tiveram, porque a gente tem que o tempo inteiro mudar a nossa maneira de pensar, o nosso mindset, né? Isso é Sim, muito importante. perfeito. E, Estela, para mudar o mindset, a gente sempre começa a Vamos nossa lá? conversa aqui com o momento Will, não é?
o momento da motivação, a gente faz o nosso ritual de empoderamento. Então, aproveitar que a turma já chegou aí, tinha mais alguns chegando. Então, vamos fazer aqui o nosso ritual do empoderamento, lembrando sempre as 3 variáveis para você mudar o seu estado para o estado positivo, assim, no estalar de dedos, tão simples quanto isso. Primeira variável, foco. Estabeleça e mantenha o foco. Qual é o seu foco? Onde você está, para onde você está indo? Né? Mantenha sempre isso à sua vista. Se você esquece, às vezes, então faz assim, olha aqui, ó. Eu tenho um monte de papeizinhos aqui para não me deixar esquecer das coisas. Então Vai, coloca eu o vou mostrar o foco. meu, ó. Olha aqui, Olha ó. lá, tá vendo? Tá Muito vendo, ó? bem, Stella, é isso aí. Coloca lá no imã da geladeira, faça de alguma forma você não esquecer, né? Olha só o Renato Rocha, meu querido amigo, entrou também. Beijo para você, chegou bem na hora do empoderamento. Estabelecido o foco, agora, ok, nós já temos o norte, é para lá que nós vamos. Você vai para a segunda variável, que é a linguagem, mantendo uma linguagem positiva. Linguagem tem a ver com o que já falamos no nosso último encontro, e a Estela nos trouxe de novo, que são os nossos filtros, o significado que damos às coisas. E eu digo que, olha, eu sempre tenho dado dicas aqui, assim como eu falei lá sobre motivação, que é motivo para ação, se o motivo não vem, começa a agir que ele aparece. Começa de trás para frente. E quando eu falo aqui de significado, não é? Se os significados, se os filtros, por conta da nossa vida, né, nós vemos carregando significados negativos. Uma sexta-feira chuvosa e com frio, me deixa triste, eu fico mal, porque para mim é mau presságio. Então faça o seguinte, imediatamente começa a mudar a sua linguagem. Sexta chuvosa ou coisa assim, mas independente disso, eu vou melhorar a minha linguagem, vou dizer que bom, como a Estela começou o dia hoje falando para a gente, né? Tá frio, mas que bom, dá para curtir um friozinho, né? Que bom que, apesar de tudo, eu tenho como me aquecer, ainda que seja pouco, mas eu queria tanto ter uma lareira agora, mas se não tem, né? A gente pode se aquecer de outras formas. Mude a sua linguagem para positivo, né? Não está escuro, só faltou um pouquinho de luz, a escuridão não existe, é a ausência da luz. E se todos nós juntarmos o nosso faroletezinho, a gente faz um grande sol, né? O frio também é só a ausência do calor, e o calor a gente pode produzir. Olha que mágica, olha o seu poder. Se você esfregar as mãos, olha, você é capaz de produzir calor, você é capaz de produzir energia com as suas ações. Mudando então essa linguagem para linguagem positiva. É muito difícil, Mário. Não, é desafiador. Muda a linguagem para positiva. Luciano está aqui, que bom, os nossos colegas que vendem agasalhos e cobertores irão arrebentar. É isso, Luciano. Sempre tem um lado bom. Mas dói. A dor sempre vai acontecer. A dor é inevitável. Nós já falamos aqui sobre o processo de mudança que dói. Mas o sofrimento, que é a manutenção e o culto à dor, isso é opcional. Isso é opção que você pode fazer. E a linguagem positiva, nossa segunda variável, é o contrário. E, por fim, a terceira variável, o momento que eu adoro, o momento da fisiologia. A fisiologia é quando você, mestre do seu próprio corpo, do seu próprio estado, manda ordens para todo o teu corpo, né? Para mudar para melhor. E a primeira coisa que a gente trabalha aqui na fisiologia é o sorrisão, né, Estela? Vamos mandar um sorrisão, pessoal. Olha que legal. O sorriso, ele é contagioso. Se você... não está sorrindo ainda? Hã? Sorriu. Sorriu. Ele é contagioso. Tá Se vendo? você Não sorrir, tem olha como, só, já começamos a não receber tem como, sorrisos. Oi, Estela, não meu tem bem. como não sorrir com você, viu? Não tem como. Muito bom. Então, ó, já estamos recebendo sorrisos. Mandem os sorrisões. Quem está entrando pela primeira vez, esse é o momento que você enche lá de emojis sorridentes, como o Wagner já mandou, o Luciano já mandou um sorriso. Olha,
Olha, a Ângela mandando aplausos, sorrisos e gargalhadas. Que delícia. Reinaldo Azevedo, meu amigo, também está mandando aqui um sorrisão. Luciano, mais sorrisos também. Valeu, gente. O Oliver também está Ó, mandando. Olha aqui, a Quelita está mandando sorriso com olhos de coração. A a Estela Kelly mandou tá, um monte também. Mário, a Kelly tá vai à Alemanha, tá? Ela tá lá na Alemanha. Ô, Kelly, beijo para você. Ô, Kelly, fala pra gente como é que se manda um beijo em alemão, hein? Que eu não sei. Porque ó, eu sei que o pessoal dos Estados Unidos acompanha aqui, o pessoal da Alemanha nos acompanha aqui, às vezes vem gente de outros lugares ali da Europa ou da África. É bom demais, né? Tá espalhando isso para o planeta inteiro, né, Estela? E todo Sim, mundo sim. mudando a fisiologia e aproveitar. Kelly, agora além do sorriso, nós vamos fazer a nossa pose de super-herói. Ah, Kelly, que difícil. Vai ter que mandar um áudio para mim. Mas em Kuchen. Assim, Kelly? Se for isso, então é Kuchen para todo mundo. Ai, Ângela está dizendo. Chuva ou sol, nós fazemos o nosso dia brilhar com luz e energias positivas a todos. É isso mesmo. Então, mostrando e comprovando essa positividade, nós vamos agora fazer a nossa pose de super-homem, de Mulher Maravilha. É quando você coloca a mão na cintura, estufa o peito, né? Murcha a barriga, barriga para dentro, peito para fora, bumbum arrebitado e mostra o poder que você tem para você mesmo. Fundamental você fazer isso todos os dias pela manhã, na frente do espelho, antes mesmo de escovar os dentes. E você faz a pose, se empodera e diz para você mesmo: eu me amo, está tudo bem. Acreditem, acreditem que isso vai melhorar muito o seu dia. Isso pode salvar a tua vida. Quem nos acompanha aqui sabe o significado que isso tem, que teve para mim, e porque eu sempre prego que você faça de fato essa posição. Isso está, olha, já no inconsciente coletivo, já há muitos, há milhares de anos. Nós fazemos isso. Não é à toa, né, que os heróis dos quadrinhos, dos filmes, dos desenhos, todas as vezes, né, que são desafiados ou que vencem os desafios, fazem essa posição. Eu insisto para quem não ouviu ainda, né, e lembrar que isso tá registrado lá nas runas, nas antigas runas, né? Aqueles símbolos que os nórdicos deixaram registrados e tudo mais. Tem uma runa chamada Otala. Eu vou mostrar para vocês, para quem eu não mostrei ainda, vou desenhar aqui. E a runa Otala, que se a gente trouxer aqui para as nossas letras, ela representa, ou ela está como se fosse o nosso O, né? Do A, E, I, O, U, a nossa vogal O. E o O é inicial do grande deus dos nórdicos, que é Odin, não por acaso. E a Otala é esse símbolo aqui, olha só. E se você prestar bem esse símbolo, se eu fizer aqui, né, as runas elas representam posições, não é? Olha só, se eu colocar aqui uma carinha, será que isso te lembra alguma coisa? Olha só, é a nossa pose de super-homem, não é? E se você pesquisar aí, você vai ver que o significado dessa runa tem a ver com o poder que você traz da ancestralidade. Sim, é aquilo que você traz na mochila que a Estela estava falando. Então, todas as vezes que eu falo para você fazer a pose super-homem, né, nós estamos trazendo para nós toda a força da ancestralidade para nos mantermos firmes. E isso, fisiologicamente, também nos faz muita diferença, porque a gente produz um efeito bioquímico positivo nos nossos humores, porque o nosso cérebro, quando a gente faz isso, está comprovado, né, ordena e produz uma pequena dose de testosterona e joga na corrente sanguínea, avisando todas as tuas células que, ó, tá tudo beleza, e a gente fica motivado. Muito bem. Motivados todos, empoderados todos. Heleno, que bom ter você aqui. Beijo para você, seja bem-vindo.
E o Fúvio também entrou aqui, enfim, todo mundo que está aí, beijo para vocês. E Estela, são 8 horas e 23 minutos, então nós ainda temos 37 minutos para falar sobre efetivamente o que é valor para o cliente. Mesmo aqueles que não trabalham necessariamente, embora eu acho que quase todo mundo que está aqui, ou todo mundo, de alguma forma tem clientes, trabalham com atendimento, seja cliente interno, externo, né? Sempre a gente lida com clientes. Mas se você não lida com clientes, se você está utilizando as dicas mais para a tua vida do que para o teu trabalho, lembre-se que você sempre tem que negociar com as pessoas e no processo de negociação, a primeira dica é entender por que isso é tão importante para o indivíduo. Por que ele está brigando comigo aqui? Porque ele quer isso desse lado, eu estou dizendo que quero desse outro lado aqui. Entender o valor do outro, né, Estela, é fundamental para poder sair bem no jogo. Com certeza. Com certeza. O valor, o cliente, ele não compra o produto ou serviço, né? Geralmente ele compra o valor. E o segredo é você descobrir no seu cliente o que é valor para o seu cliente, né? Então, quando você tem um banco de dados dos seus contatos, esse banco de dados merece uma coluna específica, né? Aonde você faz o raio-x do seu cliente, né? Conforme você vai conversando, aumentando o seu relacionamento, porque vendas é relacionamento, você, você tem que ter um campo aonde você coloque as características e até a identificação do perfil do seu cliente. Isso é muito importante. É importante na conversa, quando você planeja a sua visita, né? Que perguntas você vai fazer, você vai realizar, e é importante na hora que você vai desenvolver a proposta do cliente. Né? Então, quando você. É óbvio que toda empresa tem um modelo próprio de proposta, Sim. mas ele tem que ter a flexibilidade de mostrar para o cliente aquilo que ele valoriza. Às vezes você faz uma proposta linda e maravilhosa, e se você pegar um cliente dominante, que é altamente objetivo, ele vai ficar cansado, né? Ele vai achar que, nossa, essa empresa não tem objetividade nenhuma, eu queria algo mais simples. Então, é muito importante que você atente ao que é valor para o seu cliente. Aí eu já sei que o Mário vai perguntar para mim, mas Estela, como eu posso descobrir o valor do cliente, né? Mas, Olha, Estela, você... como eu posso descobrir o valor do cliente? Bom, a primeira dica, inclusive a gente no curso de vendas, né, Mário? A primeira coisa, você tem que identificar o modelo mental do seu cliente, né? E isso, em toda a entrada, seja ela por telefone, até por e-mail, ou presencialmente, que é melhor ainda, você já no primeiro contato, né? Na sua indução de entrada, você já consegue ter a percepção de como é o seu cliente, qual é o perfil que esse seu cliente tem, né? Então, é importante essa observação. Observe o contexto do cliente, óbvio. Olhe o site dele, leia, né, os projetos que essa empresa vem desenvolvendo, para que você tenha, inclusive, assunto, né, para poder conversar e, de certa forma, para que o cliente se interesse por mim. Agora, num segundo momento em que você já engatou o bate-papo, é importante, por exemplo, que você consiga tirar do cliente o que o cliente, por exemplo, pensa. O que ele pensa, né, em relação a determinada situação que levou você a conversar com o cliente. O que ele pensa, o que ele vê, né, qual é o foco dele, né, qual é o foco dele, né, o que ele escuta,
Não é verdade? É isso O aí. que ele escuta, né? É importante saber o que ele escuta, né? O que ele tem medo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estou visitando o Mário, e o Mário foi contratado recentemente por uma empresa multinacional, e ele foi contratado como diretor de vendas, né? É óbvio que um profissional que está há pouco tempo na empresa, qual é o maior medo desse profissional? Primeiro, não atingir metas. Não é verdade? É isso Não mesmo. atingir metas. Esse é um medo, né? Outro medo que ele tem é de repente, realizar a contratação de um fornecedor que não atenda às expectativas da empresa dele. E, Sim. às vezes, isso vai impactar numa outra diretoria, numa diretoria de operações, numa diretoria de logística, que são pessoas que têm o mesmo poder hierárquico, né? E a gente fala muito em treinamento, né? A cadeia de valor interna do Mário. Ele também teme o quê? Desapontar o CEO, né? Acima do Mário está o CEO da empresa. E aí o profissional novo, o que ele quer? Ele quer mostrar serviço, ele quer bater metas ou superar metas, ele quer realizar grandes transformações, ele quer ganhar dinheiro, se ele tem participação nos lucros, ele quer ganhar dinheiro, e ele tem medo de perder emprego, né? O medo de perder emprego, qualquer executivo tem, não é verdade? O Mário, inclusive, usa um modelo muito interessante, né? Que é, lembra, né? Você usa aquele modelo dos 9 blocos lá, que você tem uma outra nomenclatura. O que Elogia. acontece ali, né? Você vai provocar o cliente, olha, mas se você não contratar e resolver esse problema, o que vai impactar na empresa como um todo? Né? Então, você começa a ampliar, né, a vontade do cliente começar a falar, porque isso incomoda ele, né? E aí, o que você vai fazer? Você chega na necessidade, né? Então, a pergunta que você sempre fala para ele, né? Como estão os seus desafios hoje dentro da organização, É, né? olha só, o Quais são os seus Dani maiores apareceu. desafios? O Não é Dani, verdade? VP formado aqui por este instituto, sempre presente, já mandou aqui, ó. O NES de necessidades É por honesto, solução. É né? É isso que aí. existem várias, né? Nomenclaturas, mas assim, é muito importante, pessoal. Vocês percebem que são temas, o NES é um tema, né, que, de certa forma, ele fica mais robusto com modelos mentais, com o tipo, né, comportamental, não é isso? Com a adequação da comunicação, uma comunicação não violenta. Então, tudo tem a ver com tudo, né? Quando você começa a explorar o cliente e mostrar para ele os impactos, né, de uma possível não contratação do seu serviço ou da aquisição do seu produto, você acaba ativando uma necessidade que, de repente, ele ainda não tinha percebido o quanto isso era arriscado, né? O quanto isso era, não é bacana, É isso né? aí. E a gente tem pesquisas, né, Mário? A gente tem pesquisas recentes que mostram quando você desperta uma necessidade no cliente que às vezes ele não sabe que tinha, ele precisa disso e ele não sabia, a probabilidade de você fechar é em 93%. A grande oportunidade é essa, né? Isso. Agora, então, essa é a maneira mais inteligente de você tratar e identificar o valor do seu cliente, né? Se você visita a empresa, preste atenção na cultura da empresa,
né? Então eu chego lá, a empresa é toda arborizada, ela tem um quadro de comunicação, né, super dedicado para a força de trabalho, eles têm lá as premiações, quem foram os melhores, né? Como foi o desempenho. Então, é você olhar se aquela empresa valoriza a gente, né? E nesse contexto todo, você faz a sua leitura focada, né? E você já começa a perceber que, mesmo se não for o valor do Mário, é o valor da empresa. E se o Mário não se adequar ao valor da empresa, ele não dá certo na empresa, né? Então, isso é muito importante quando a gente fala também da cultura. Sem dúvida. É isso, Mário. Quando a gente Estela, fala também, num sentido ampliado, que é o que a gente vem trabalhando muito, né, Mário? É a experiência do cliente, né? Porque quando a gente fala em vendas, o vendedor, ele tem que entender que ele tem uma cadeia interna e que ele depende dessa cadeia interna para que a venda dele seja bem sucedida do começo ao fim. E a gente trabalha muito isso com a empresa, né? De mapear todos os pontos de contato que o cliente tem com a empresa. perfeito. Então, isso também o vendedor tem que atentar, né? Olha, o cliente às vezes reclama, o financeiro demorou muito para liberar o meu crédito. O vendedor tem que atentar a isso, né? Porque e esse tipo de problema, que é a experiência, e a experiência é um valor para o cliente, a experiência é um valor para o cliente, amanhã ou depois, numa negociação, ela pode impedir um fechamento, ela pode virar uma objeção, né? Uma Perfeito. objeção na venda. Então, veja e olhe a experiência do seu cliente desde o momento que ele abriu o seu site, entrou em contato, falou com o vendedor, vendeu, teve o crédito aprovado, teve o contrato aprovado, teve o produto entregue, usou o produto e o produto estava ok. Eu acho que isso é muito importante. Você não vende uma proposta, você vende a experiência completa que a sua experiência, que a sua empresa oferece para o seu cliente. Olha, É Estela, muito importante que vocês tenham esse olhar. Isso é valor. maravilhoso que você está trazendo, e você falou de proposta, você está falando algumas vezes de proposta, em algum momento, até antes de concluir aqui, deixa eu mandar um beijo aqui, olha, Ricardo Félix entrou, meu amigo Ricardo, seja bem-vindo sempre, a turma da Clínica Triorion também, olha, meus Que bacana. queridos, Bianca, Marluce, beijo para vocês. Está todo mundo lá também preocupado com seus clientes. O Honor Lima também está com a gente, a Regina, todo mundo. Bom demais ter vocês aqui. Que ótimo. Para vocês que entraram no meio. Ah, e claro, né? O Danilo, que eu já tinha falado dele, está com a gente aqui, relembrando o NES. Danilo sempre muito ligeiro. Obrigado por estar aqui. Beijo naquela menina linda que é sua filha. Um bebezinho lindo do nosso querido Danilo, pai novo ainda, enfim. Aqui, olha, Vieira, tá todo mundo aqui. Beijo para todos vocês. E você falava sobre proposta, Estela, e em algum momento você falou: ah, mas tem algumas empresas que têm o seu modelo de proposta. Eu queria mandar aqui com carinho um puxão de orelha. Ah, mas o meu modelo de proposta é esse. Pensa um pouco para que é que você faz proposta. Proposta é uma proposição. Eu proponho algo para alguém. Eu não proponho algo para mim. Então a sua proposta não é sua. A sua proposta é do outro. E ela deve ser feita É, para o outro. Portanto, ela deve ser feita do jeito que o outro quer. Porque senão o que ele vai fazer? Dizer não para a sua proposta. Ah, mas eu estou propondo com tanto carinho. Não. Mas eu queria. Não. Mas é que a minha isso, intenção é. Não. Simplesmente não. Porque a sua sim. proposta é sua, não é minha e não me cabe. Então, se Sim, você sim. já tem o Mas seu jeito, pegue o seu jeito e guarde para você. Porque para o outro, que é o seu cliente,
para quem está negociando com você, né? Aqui é a Laurinha. Beijo para a Laurinha do Danilo. Ele falou aqui Mário, o nome da gente. Faça como se fosse talvez eu para o tenha, cliente. é, talvez eu tenha me interpretado mal, né? Mas, assim, quando eu falo modelo de proposta, Tá é um certo. template, né? Você tem que ter um template onde você, obviamente, né? O recheio do template é de acordo com aquilo que você identificou do cliente, Mas né? você está Em nenhum certíssima, Estela. momento, Não foi você que fez claro, uma. Nem foi mal não, interpretada. É que eu aproveitei o ex- gancho para me lembrar de algumas pessoas que me disseram, mas a gente faz assim, a gente sempre foi assim, porque aqui na empresa é desse jeito. A coisa mais não, comum, a expressão mais comum que eu ouço, Estela, porque nós, como consultores, como instrutores, como os mentores, né, nós somos agentes de mudança. E que bom, essa é a nossa função. E a mudança, ela não é bem-vinda. Definitivamente não. A mudança dói, a mudança dá trabalho. E eu já sei, eu não estou incomoda. reclamando, não, é para isso mesmo que a gente está lá, né? Para fomentar a mudança. E a frase que eu e certamente você, Estela, mais ouvimos é aquela: não é porque aqui é diferente, sabe? Não é porque aqui a gente faz desse jeito. Mas normalmente, quando somos chamados, ou como quando clientes também chamamos um orientador, um fornecedor para alguma coisa, é porque o jeito que tá não tá bom, né? E é loucura imaginar que fazer as coisas do mesmo jeito pode nos levar a um resultado diferente. Definitivamente não. Robson, um beijo para você. Que bom você estar aqui também. Seja bem-vindo. Então, Estela, por isso eu peguei esse gancho da proposta. Você foi muito clara e está certíssimo o que você falou. E aproveitando os ganchos aqui, Estela, você Vamos falou lá. sobre investigação, você falou sobre o vendedor que vai, e você usou um termo que eu adoro. Márcia, beijo para você, seja bem-vinda. Um termo que eu adoro, que é ativar necessidade, né? É, E aí eu sempre me pergunto, eu trago para você, Estela, uma provocação aqui, que o pessoal não está mandando as provocações, não está pedindo assunto. Eu vou lembrar, então manda para a gente o que você quer ouvir, que assunto você quer na nossa próxima live, mas eu vou então trazer uma provocação para você e para todo mundo, Estela. E se você tiver a resposta aí, você que está nos ouvindo, manda aqui, eu estou lendo para a Estela. Aliás, acabou de entrar mais um queridão aqui. Júnior, seja bem-vindo. Jonatas Farina, e já tô, ó, chegou já com a minha solicitação. Manda os assuntos que você quer ouvir a gente falar, e eu tô para provocar a Estela aqui, vou provocar você também, por todo mundo que favor, está com a gente mandem. aqui, que é o seguinte: qual a verdadeira função do vendedor? Atender necessidades ou ativar necessidades? Depende da Primeira, situação, né? terceira, André, fala, o que você acha? Fala, Estela, desculpa, eu falei Você bem em quer... cima da sua palavra, me perdoe. Não, imagine, depende muito da situação, né? Hum, Às vezes tem cliente que procura a sua empresa porque ele já tem uma necessidade ativa, né? E ele está cotando, está fazendo cotação, né? Agora, é uma grande oportunidade também, quando ele está fazendo uma cotação, é uma grande oportunidade de você mostrar onde está o seu diferencial, né? Bacana. Agora, você já sabe que você tem concorrentes, né? Concorrentes que estarão lá competindo com você. A grande sacada é você ativar necessidades latentes, né? Porque o cliente, ele às vezes nem sabe que ele tem essa necessidade. E aí você sai de uma conversa com ele e deixa ele incomodado, né? Como dizia minha avó, com a pulga atrás da orelha. Fala, isso, olha, isso. o que o Mário falou, eu não tinha pensado, meu Deus, né? E aí ele fica com aquela curiosidade. E quando você ativa a necessidade, a probabilidade de fechamento é muito maior. Por quê? Porque você, com certeza, chegou primeiro. Eu Você é costumo a dizer que quem chega primeira. primeiro bebe água limpa, né, Estela? Exatamente, Quem você chega chegou primeiro na primeiro. fonte Isso é bebe água limpa. comprovado. Bebe água limpa, sabe por quê? Quando você ativa a necessidade, o processo, ele é um processo que
ele faz um alicerce com o seu cliente, você discute, ganha o respeito do seu cliente, a credibilidade do seu cliente, ele começa a se abrir com você. Então, começa a construir o vínculo mais poderoso que existe, que é a confiança mútua, Sim, né? E ele sabe, e ele sente que você não vai decepcioná-lo. Isso é muito importante. Isso é um dos maiores valores que o cliente pode ter em qualquer relacionamento comercial, né? Então, isso é muito importante. Agora, se você, a sua empresa entrou numa cotação, né? Entrou para uma cotação, você pode usar a estratégia e aproveitar a oportunidade para quê? Para mostrar que você faz melhor que o outro, que sim. você tem diferenciais competitivos, né? Também é uma oportunidade. Só que você já entrou no páreo aí com dois, três, né? Geralmente as empresas cotam três, né? Aham. Por problema de compliance, né? Às vezes mais, né? Então é importante que você tenha esse olhar aí, mas sem dúvida nenhuma ativar necessidade é a maior oportunidade de você ter sucesso em vendas. Pois é, olha, o André que está aqui nomeado como Vieira Ferreira André, não titubeou. Na hora que nós perguntamos, ele já colocou lá, ativar. Nem sempre o É, cliente sabe o que quer, ele diz, né? Eu percebo isso. E logo depois, enquanto você falava, o Jonatas, interpretando suas palavras, contribuiu também com aqui, escrevendo empatia, né? A sua capacidade de perceber o que o outro sente, o que o outro busca, o que o outro quer, que é a empatia, né? Certamente vai te ajudar muito. Mas essa história de ativar, e eu tenho, sabe, Stella, insistido muito nesse assunto, sobretudo em tempos, e não é novidade, já há muito tempo o consumidor, o cliente, o comprador vem ganhando mais autonomia para fazer a sua escolha e, inclusive, consumir do jeito que ele bem entender, sem a intervenção de um agente de vendas direto, né? Ah, o meu querido André da Ative. Beijo para todo mundo da Ative. E as pessoas cada vez mais estão ganhando autonomia para comprar do seu jeito, sem precisar da intervenção de um agente de vendas, exceto a intervenção de uma ferramenta digital. Por exemplo, hoje pela internet, no seu smartphone, aí você consegue fazer compras grandes, você consegue comprar aço da China sem falar com ninguém no seu smartphone, né? Isso está mudando sobremaneira a relação entre empresas, sejam grandes ou pequenas empresas, né? Então, cada vez mais, o que você não atende pela internet? Você, se eu mandar um WhatsApp, você não me entrega? Ah, então não vou comprar o teu bolo, não. Desde pequenos empreendimentos até mega empreendimentos, isso está mudando cada vez mais, né? E por conta disso, essa autonomia do comprador, né, é claro, interfere no comportamento do vendedor ou desse agente de vendas ou desse produtor que quer vender o seu produto ou serviço, né? Mas ainda assim uma coisa não mudou. As pessoas vivem em função de suas necessidades. Abraham Maslow já dizia isso. Quem não conhece, pesquisa a pirâmide de Maslow, e a gente pode voltar um dia só para falar disso, né, Estela? As com necessidades. certeza. Aliás, Estela, está agendado. As necessidades fundamentais das pessoas transformadas em consumo. O que você acha, hein? E aí Maravilhoso. a gente vai, olha, mergulhar nos ensinamentos de Maslow, né? E Maslow já deixou para a gente lá. Olha que a Regina está dizendo, respondeu a parte da minha pergunta, obrigado. Então, veja, as pessoas têm necessidades, mas se juntar Maslow com outro cidadão, que eu adoro botar esses dois para conversar, Estela, que é Adam Smith, o pai da economia moderna, e tem uma frase dele que eu adoro, é o pouco que consigo me lembrar das aulas de economia lá do curso de comunicação, quando falávamos de Adam Smith. Alessandra, grande VP também, beijo para você, grande empreendedora. Adam Smith dizia: as necessidades são infinitas, os recursos é que são escassos, sabe, Stella?
E se as necessidades são infinitas, e Maslow diz que a gente vive de necessidade, meu Deus, a gente vai ficar louco. Só que você já deu uma dica. A Estela falou, se você não prestou atenção, depois reveja o vídeo aí, vai ficar aqui no IGTV e lá no YouTube, você vai ver que ela falou sobre necessidades latentes. Tem gente que usa latente, Estela, como, não, tá latente, dá para ver. Não, latente é aquilo que está escondido, não é? Porque latente parece que está latejando, né? Tá luminoso. Não, latente é o que está lá escondido. As necessidades são infinitas e normalmente elas ficam, para não deixar a gente louco, escondidinhas ali, latentes. Mas quando acontece alguma coisa que pode ser a sua visita, a sua proposta, a tua ligação, de repente eu me lembro que precisava disso. E aí a necessidade latente vira necessidade ativa. Como Danilo, nos respondendo aqui e já ampliando a história do NES, nos deu uma aula aqui, né? A investigação, e esse modelinho NES, ele passa por 3 camadinhas. Primeiro, ele busca necessidade. E às vezes eu vou lá para atender uma necessidade que o cliente me chamou. Mas às vezes o cliente não me chamou e eu vou lá para atender uma necessidade. Se ele não chamou, não tem. Eu vou lá ativar a necessidade. E eu digo, seu cliente, me fala sobre tal processo, como estão as coisas, fale-me mais sobre isso. E ele vai contando, que de repente ele dá aquela franzidinha na testa, e a Estela falou, a gente tem que fazer a leitura, né? A gente tem que ficar atento. Olha só, e anotando, é isso aí, Estela. E ele deu aquela franzidinha na testa e falou, opa, e esse ponto que você me disse, aí, fale-me mais sobre isso. E ele vai começar, porque nem sempre dá certo e tal, pronto. E você vai sugerir na camada de expansão que esse problema não é um probleminha, é um problemão. Outro dia eu estava falando com uma outra pessoa, Estela, que me disse também enfrentar esse tipo de problema e que me disse que acontece, como você falou aí, uma vez por semana, e a gente contava ali que uma vez por semana, então acontece pelo menos 4 vezes ao mês. E se considerar que cada vez que faz isso tem potencialmente 10% de perda, 40%, quase metade está em risco por causa desse probleminha. E o cliente já... Agora ele não franze a testa, ele arregala o olho, né, Estela? Pronto. Ativada a necessidade. E já isso vira uma proposta, vira um negócio. E ninguém enganou o cliente. Ninguém ludibriou o cliente. Não estamos inventando nada. A necessidade estava lá, o cliente só não sabia, como a Estela já nos ensinou, né, Estela? O cliente importante, então, a importância de ativar a necessidade, não só atender necessidades. Porque muitas vezes, quando você chega lá, só para concluir aqui, Estela, me perdoe, essa história do cliente ter autonomia, cada vez mais autonomia, ele já sabe todos os caminhos. Você não leva novidade alguma. Ele já pesquisou tudo sobre você, seu concorrente, ele já tem o caminho todo traçado. Só quando você ativa a necessidade ali com ele, que você pega do comecinho. Você chega na fonte quando a água ainda está limpa. Leandro, beijo para você. Bom ter você aqui. Sempre bem-vindo. Diga, Estela, que eu te cortei. Me perdoe. Algo que é importante, inclusive que vem dentro do que você comentou, o cliente, cada vez, ele tem mais acesso à informação. Né? Isso é um fato. E cada vez, a partir do momento que ele tem a facilidade e o acesso à informação, ele ficará cada vez mais exigente. Mas uma coisa que a gente pode agregar para uma outra live também, eu acho muito legal o Maslow, né? Gosto muito, que são as necessidades, né? A pirâmide das necessidades. A gente não pode esquecer também das gerações, as expectativas das gerações. Né? Então, hoje, quem é o seu cliente? Com quem você negocia? Ele é de qual geração? Baby Boomer? Ele é da geração X? Ele é da geração Y? Ele é da geração Z? E isso a gente fala para todos os nossos clientes, né, Mário? Porque nós temos que nos adequar, porque cada geração possui expectativas diferentes. Porque elas trazem essas mochilinhas, né, Estela? E, portanto, exatamente. Exatamente, não é? E se a gente continuar fazendo do mesmo jeito, por exemplo,
você não retém talentos da geração Y, da geração Z. Não é verdade? Então, eu acho que também é uma live bem legal a gente falar primeiro de Maslow, que eu acho que ele é o Papa, sem dúvida nenhuma, né? Já tem até a pirâmide ampliada, a gente pode trazer algo bem novo, e falar um pouquinho também e discutir as expectativas da geração. Então, quando você conhece o cliente, lá no teu banco de dados, o meu cliente é da geração tal, É isso. né? A gente vai falar na live, não vou ficar falando agora, ele tem expectativas, né? Maior rigidez, né? Enquanto uma geração Z, uma geração Y, tem uma outra expectativa. Eu tenho um cliente, por exemplo, que o CEO é geração Y, né? Eu tenho dois clientes que o CEO da empresa é geração Y. Quer dizer, o que ele quer para essa empresa? Pois é. Né? Ele quer agilidade, resposta rápida, inovação, cabeças pensantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Perfeito. Eu acredito que vai ajudar muito vocês Então, no dia a dia. está feito aqui já o convite para você não perder. Nós vamos ter uma semana inteira ainda, afinal de contas, hoje é sexta, nós temos segunda, quarta-feira e sexta-feira Estela volta para falar com a gente sobre Maslow e as gerações. Como é que mudando tanto de uma geração para outra, Maslow pode ainda ser contemporâneo? Como é que a gente continua ainda guiado por necessidades? Isso tem tudo a ver com o que a gente tem falado na Estela. Quando a gente fala de knowledge communication, quando a gente fala de PNL e quando a gente fala de relacionamento, negociação, estilos e perfis comportamentais, não é? Mas essas coisas que eu adorei, Estela, a analogia que você fez da mochilinha, sempre a mochilinha é o filtro que transforma tudo isso, né? A Alessandra já está aqui, olha, tão ansiosa quanto eu, dizendo será top essa live, né? Quero saber mais sobre as gerações, então nos acompanhe, como sempre. A Gina está dizendo também que é show, então é isso. Olha, no decorrer da semana, vamos combinar aqui. Vamos falar mais sobre a aula que o Danilo nos trouxe hoje sobre investigação, com as 9 caixinhas que a Estela falou, preparando a sexta-feira que a Estela vem falar para a gente de necessidades fundamentais, né? Vamos lembrar um pouquinho de Maslow, mais de novas gerações. Estelinha, 5 minutos, eu quero ouvir as suas palavras para o final da nossa live. A única palavra... O que eu vou falar para vocês é assim, gente compra gente, tá? Então, eu acho que é a palavra muito importante, né? Pessoas compram pessoas, né? O seu trabalho, o seu relacionamento. Quanto mais forte for o seu relacionamento, e é tudo que o Mário vem trazendo aí nesse trabalho bacana, né? E já traz há muitos anos, ele tem uma mochila, acho que tem até roda já a mochila, porque ele aguenta carregar. Ele tem uma mochila já bem pesada, mas é assim, seja melhor sempre. E a gente tem que pensar que gente compra gente. Então, gente melhor, sejamos melhores pessoas, melhores profissionais. Isso transforma a sua empresa numa melhor empresa e um mundo melhor. Né? Eu acho que é isso que a gente traz aí para a nossa mensagem. Exato, obrigado. Então, obrigada. Ela. Gratidão. Eu agradeço a você, a todo mundo. Aqui as últimas contribuições. O Júnior Jonatas Farina está dizendo, né? Excelente. Aproveitando e colocar tudo isso, né, de como será no pós-pandemia, certamente. Né? A pandemia nos traz uma nova forma, um novo filtro, embora a gente não se lembre, mas há milhares de anos nós já aprendemos a lidar com isso. O que acontece é que a gente está revivendo. Como disse um amigo recentemente, Mário, estamos aqui, né? Reaprendendo a viver em cavernas. Então, nós vamos falar. Jonatas, eu espero você lá para contribuir e participar dessa discussão com a gente. Muito bem. Manda um beijo para Ana também. Ana, me passa a manteiga, por favor.
Ana sempre nos acompanha aqui no cafezinho. Kika, beijo para Obrigada, você, Mário. obrigado por estar aqui. A Alessandra lembrou aqui, como diz a nossa querida Tati, que nos acompanha também lá de Michigan, né? Gente vende de gente, é isso mesmo, né? Que foi as últimas palavras da Estela, maravilha, né? Então, gente, agradeço a todos. Aqui o Wagner está dizendo, só aprendendo com Estela. Muito obrigado. Sempre Ai, Estela vem obrigada, nos dar Paulo. uma aula, é isso mesmo. Obrigada. Final de semana maravilhoso a todos. Alessandra, beijo para você. Beijo, pessoal da Global. Saudade de abraçar todo mundo. Já já a gente vai estar junto. Ângela, gratidão é toda minha. Beijo para você também. Tá dizendo, Estela, muito bom, né, ter você com a gente. Feliz sexta-feira, bom dia a todos. E é isso. Agradeço Obrigada. vocês estarem sempre conosco aqui. Estela, sexta-feira já virou tradição. Então, sexta-feira que vem estaremos juntos, né? E dia sim, dia não. Mário no seu portão. Acompanhe-nos sempre aqui, segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã. Depois no IGTV, fica gravado. E lá no nosso canal do YouTube, eu sempre coloco a nossa conversa lá. Você também encontra no YouTube, Mário Rodrigues, tracinho, venda positiva. Giba, que bom ter você aqui. Depois veja essa nossa conversa também gravada aí. Beijo a todos. Até mais, gente. Bom final de semana. Obrigada. Dia sim, dia não. Mário no seu portão.